Olá crianças, tudo bem? Boa tarde. Olha, o professor Bruno está aqui porque nós tivemos as atividades do pontilhado e aconteceu de muitas pessoas estarem errando sobre o ponto de conexão. Então eu vou fazer um videozinho curtinho explicando quais são os pontos de conexões, tá bom? Preste atenção, ó, eu vou usar as figuras do pontilhado que nós usamos nas nossas atividades. Tá aqui, tá? A última atividade foi sobre os retângulos. Qual é a coisa? Nós estamos aqui pensando nos pontos de conexões, que são esses pontos, ó, que pertencem a mais de uma figura ao mesmo tempo, tá? Olha bem, eu tenho o ponto aqui, ó, 5E, tá? 5E. Esse ponto pertence tanto ao quadrado vermelho quanto ao quadrado azul. É um ponto de conexão aqui, ó. Se eu pegar o ponto 5F, ele pertence a dois quadrados vermelhos, ó. Então, se eu parar para pensar um pouco, eu tenho este ponto e este ponto que pertence a quadrados azuis e a vermelho ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou tentando explicar isso porque aí a gente vai usar o raciocínio nesse sentido. Aqui no retângulo, lembrando que quadrado é diferente de retângulo, são figuras geométricas diferentes, tá? Eu tenho aqui, ó, o ponto de conexão entre o retângulo vermelho e o retângulo azul, que é esse ponto aqui, ó. É o ponto, ó, vamos pegar aqui 5 e esse é o ponto. Todos os outros pontos, ó, são exclusivos de cada figura. O que é um ponto exclusivo? Que pertence só a ela. Esse ponto pertence a duas figuras, tá? Então, não pertence somente ao quadrado, ao retângulo azul. Não pertence aqui, ó, esse ponto aqui somente ao retângulo vermelho. Pertence tanto ao azul quanto ao vermelho. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos que são exclusivos do retângulo vermelho. E 1, 2, 3, 4, 5 pontos que são exclusivos do retângulo azul. E apenas um ponto que pertence aos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, para ficar claro, bem curtinho o vídeo mesmo, só para a gente entender quais são os pontos de conexões. Vou passar aqui para a próxima figura para vocês entenderem mais um pouco, tá? Aqui, ó, olha que coisa, eu tenho três círculos, um azul, um roxo e um vermelho. O único ponto que pertence a todas as figuras é esse ponto aqui, ó. Ele pertence ao risco do vermelho, ao risco do azul e o risco do roxo. Então eu tenho ele aqui, ó, é o ponto 3I. Tá? Esse ponto aqui só pertence ao roxo e ao vermelho. Eu poderia fazer perguntas somente dele. E esse ponto aqui, ó, só ao azul e ao roxo. Entendam, pontos de conexões são pontos que pertencem a mais de uma figura ao mesmo tempo. Olha para esse ponto, pertence ao retângulo azul, ao triângulo vermelho e ao triângulo verde. Fazem parte desse ponto aqui, ó, três figuras. Mas olha para esse triângulo verde, ele só tem dois pontos exclusivos dele. Esse ponto aqui, ó, só pertence a ele mesmo e esse ponto aqui, tá ok? Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas crianças erraram nesse quesito e eu estou tentando explicar direitinho para que nas próximas atividades, tá? A gente corrija e faça direitinho usando o cérebro, tá bom? Então, aula de lógica, até uma próxima. Valeu!